Estamos aqui para gravar mais um conteúdo para você. Isso aí, gente. Você que está fazendo parte, começando a assistir essas aulas, isso aqui vai ser o quê? Isso vai ser a nossa primeira aula que a gente vai estar trazendo para você. Antes de começar, eu quero dar uma ressalva a vocês. Fique assistindo todas as aulas completa, não fique pulando aula, que não vai adiantar. Pois se aula 1, aula 2, vai seguindo os passos de acordo nós estamos liberando, entendeu? Nós estamos dando uma introdução de uma aula teórica, depois vai vir a aula prática. Como vai ser bastante aulas curtas, que não seja muito longo, não vai ser, vou tentar ser o mais curto possível, porque se fazer misturar muito conteúdo, as pessoas não vão entender, tá bom? Pois desde já, se você quer aprender a fazer manutenção, você tem esse sonho em aprender, quer aprender da maneira certa, executar reparos em qualquer equipamento eletrônico que você quiser, após primeiro ter que passar por essa iniciação. Isso é como se fosse a alfabetização da eletrônica. Como tem que se alfabetizar no português, também você vai ter que se alfabetizar na eletrônica para aprender. A alfabetização é essa, não existe outra, a não ser desse jeito assim. Se começar já mexendo, já trocando componente, já soldando, já fazendo isso, você não está alfabetizado na eletrônica, pois já começou pelo meio. Não tem como você aprender a ler e a escrever já lendo o livro, já escrevendo palavras, se você nunca escreveu palavra. Isso é coisa de louco, tá bom? Não faça isso. Depois vamos lá pro vídeo. Desde já, deixa o like e deixa o seu comentário o que você está achando de cada aula dessa, tá bom? Vamos lá. A primeira aula nós vamos falar, como é normal começar, nós vamos falar sobre as grandezas elétricas. Nós vamos falar um pouco sobre 4 grandezas elétricas que existem na eletrônica, sendo que existe várias grandezas elétricas na eletrônica, tem muitas, mas vamos deixar ressalva aqui de 4 para você ir familiarizando, para não embaraçar a sua cabeça, tá bom? A primeira grandeza é a primeira, né, que a gente vai falar, corrente elétrica, tá bom? Ó, que é a quantidade de carga elétrica que é fluído em um circuito elétrico, em um numerado de tempos, é medido em ampere. Apoio. Você tem um circuito elétrico, aí você liga ele, pois ele vai estar consumindo consumos elétricos, vai estar consumindo corrente, tá bom? E essa corrente é medida em ampere, isso é uma grandeza elétrica. Demais coisas, de acordo vai fluindo o consumo no equipamento em um tempo determinado, vai gerando consumo de corrente, é medido em ampere. Um amperímetro você mede isso. Como o multímetro dá para medir? Dá. Vamos ver isso como? Em aulas práticas. Muita gente não sabe nem como mede corrente com o multímetro. Mas na aula prática nós vamos aprender, tá bom? Agora a segunda é a tensão elétrica, que é a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos em um circuito elétrico. É medido em volts. 2 pontos quer dizer o quê? O circuito elétrico tem que ter 2 pontos, positivo e negativo, tem que ter 2 pontos, positivo e negativo, e aí é feito a medida dos volts daquele circuito elétrico, tá bom? Tem que ter positivo e negativo. Aí nós mede ela e é chamada volts. Você tem que saber disso. Para medir voltagem, tem que usar voltímetro, a escala que mede voltímetro. Voltímetro do multímetro e colocar lá. Então mede os volts. A terceira é a resistência. A resistência é a operação de um circuito ao fluido de uma corrente elétrica, é medida em ohms. Tá bom? Vamos lá. Resistência, o resistor, né? Para medir resistor ou qualquer outra coisa que tenha uma resistência, você mede nessa escala. Tá bom? Quanto maior a resistência, diminui um pouco da capacidade
de voltagem daquele circuito, tá bom? Tem uma queda na voltagem. A quarta é a capacitância. A quarta não. A quarta é 1, 2, 3, 4. A quarta é a capacitância elétrica, uma das grandezas elétricas. Como que se fala? Vamos lá. A capacitância elétrica, que é o capacitor, né? É a quantidade de carga armazenada em um condensador. É medido em Farad. Condensador é um componente, né? Que é o capacitor ou qualquer coisa que armazena carga, tá bom? Mas geralmente capacitores elétricos armazena carga. E tem como você medir a capacitância dele, tá bom? Que é na escala de Faraday, tá bom? Um capacímetro nós usa e mede. Multímetro mede. Alguns multímetros mede isso aí, tá bom? Alguns multímetros. E pode ter equipamento específico, como é que fala, quais são as ferramentas para medir isso. Isso quer dizer, essas grandezas elétricas. Para medir as 4 grandezas elétricas básicas são usados os seguintes instrumentos de medida. Aí embaixo, aí agora, quais são os instrumentos? Aqui dominada 1, que foi a que nós deixou aqui, né? A 1 aqui já está, amperímetro para medir a corrente. Você usa o amperímetro para medir uma corrente elétrica. Tem multímetro que tem essa escala, você bota lá na escala. Não tem que ter um amperímetro. Voltímetro para medir a tensão elétrica, no multímetro, geralmente tem. Ohmímetro para medir resistência elétrica, você vai usar ele. Ohmímetro é a escala de resistência, qual nós fala que mede resistência, tá bom? No multímetro tem isso aí. Capacímetro para medir capacitância. O que quer dizer isso? Que nem todos os multímetros têm essa função. Ou quando tem, não mede todas as capacitâncias. Tem um número básico para medir. Passou dali, ele não mede. Pode ter que saber o que é que você vai medir, qual o tipo de equipamento. Na eletrônica, geralmente um multímetro bom de bancada já tem essa função, dá para medir sim. Algumas eletrônica mais básica, né? Básica, eletrônica mais digital, que diga, né? Aí dá para medir com esses componentes. Depois, deixando claro, as 4 grandezas elétricas essa, mais ou menos funciona assim. Para você entender mais e mais e mais, no decorrer das videoaulas você vai entender como isso funciona. Mas para isso você tem que assistir as aulas, tá bom? Para aprender a usar as ferramentas. Se não coisar, você não vai aprender. Pode dizer, já termina essa aula. As 4 grandes elétricas foi falada. E nós vemos aqui depois o próximas aulas, tá? Depois vai seguindo aí que eu vou liberando aos poucos. Você vai assistindo. Deixa os comentários o que você achou dessas aulas. Qual o tipo de coisa que você quer aprender. Vai deixando aí que nós vamos chegar lá, tá bom? Te espero lá nas próximas aulas, hein?